Buenas tardes, bienvenido a Paisajes y Paisanajes del enfermero Juan de Dios. Mi ponencia será hablada en portugués, pero para no dificultar la comunicación entre nosotros, irá acompañada de diapositivas con el texto en castellano. Pido, por eso, mis disculpas y muchas gracias. O tempo em que nasceu e viveu o enfermeiro João de Deus é um dos períodos de transição mais significativo da história da humanidade. É um período de transição do tempo medieval para a modernidade. Um tempo de reformas e de renascimento dos ideais clássicos. Para falar dos primeiros anos de vida de João de Deus em Montemoro Novo, um período muito curto, mas o mais obscuro e controverso, defini três objetivos. Primeiro, descrever sumariamente o contexto religioso, sanitário e social da época. Em segundo lugar, apresentar e discutir as incertezas sobre a origem de João de Deus e a saída de casa de seus pais aos 8 anos. E, finalmente, apresentar alguns elementos sobre a memória e a presença de João de Deus no Portugal do século XXI. João de Deus nasceu em pleno Renascimento, no despontar da Idade Moderna, um período de mudança, de luta entre o velho e o novo, de luta entre o conservadorismo e a inovação. A Igreja Católica vinha a apresentar fraturas no seu seio, através do movimento da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Durante a Idade Média, a Igreja assumiu o seu espírito caritativo e filantropo através da visitação ou do acolhimento de marginais, de pobres e doentes nas suas instituições, através da criação de uma ampla rede de hospitais, de apoio às cruzadas, ou para assistir os que precisassem de cuidados como forma de salvação das almas. A partir do momento em que o cristianismo passou a ser religião de Estado, os cristãos que se tinham tornado mártires sacrificados pela sua fé deram origem ao culto de santos e das suas relíquias. Ao longo do período medieval, houve momentos de coexistência pacífica entre a religião e as práticas médicas, mas a Igreja começou a tentar subordinar a medicina à religião e o médico ao sacerdote, criando-se alguns conflitos entre terapeutas e os lugares de cura. A origem familiar de João Cidade, o ano do seu nascimento e os motivos da saída da casa dos pais aos 8 anos são os aspectos mais obscuros e controversos da biografia de João Cidade. Sánchez Martínez, Aires Gameiro e outros estudiosos de João de Deus consideram que Frei Francisco de Castro, o autor da primeira biografia, escrita 35 anos após a morte de João de Deus, é o mais credível e objetivo dos biógrafos. Frei Dionísio Celi, o segundo biógrafo, num estilo bem mais barroco, optou por uma narrativa fantasiosa e ficcional, através de aparições, milagres e prodígios, a partir de uma intensa crença e fé que acabaram por distorcer a realidade e cumprir o seu objetivo de glorificação de João de Deus. O terceiro biógrafo, Frei António Gouveia, serviu-se das duas anteriores biografias, reproduzindo dados de ambas e amplificando a perspectiva hagiográfica de Celi com vistas à canonização de João de Deus. Já no século XVIII, registram-se mais dois biógrafos, Manuel Trincharia e Frei José Correia. Qual
a data de nascimento de João de Deus. A data de nascimento não está documentada, mas Frei Castro, sabendo que morreu em 1550, com a idade de 55 anos, determina 1495 o seu ano de nascimento. Aires Gameiro adianta a hipótese de ter sido 1492 ou até 1491, conforme a data da sua entrada em Granada, com 46 anos, em 1538 ou 1537, conforme terá afirmado o seu capelão. Quem eram os pais de João Cidade e qual a sua origem? Da narrativa de Frei Gouveia, ficamos a saber que o seu pai se chamava André Cidade, que da sua mãe não se sabia o nome, que foi gerado de legítimo matrimónio, que os seus pais foram mais virtuosos que ricos, que ambos eram de sangue limpo e bom, e que nasceu na Rua Verde. O que esclarecem os estudos historiográficos mais atuais. Em 1997, os historiadores Abílio Salgado e Anastácia Salgado concluíram que não há uma sólida fundamentação histórica que permita qualquer tipo de conclusão sobre os primeiros anos de vida de João de Deus e a sua saída de casa dos pais. A biografia de Frei José Correia coloca a saída de casa dos pais num plano metafísico, nos desígnios da providência divina, numa espécie de prefiguração do seu destino. Admitem a hipótese da sua ascendência judaica e de ter sido separado dos pais por essa razão, hipótese que já tinha sido adiantada por Maria Morales Zaragoza e subscrita por muitos outros estudiosos. Mas em 2007, o historiador Jorge Fonseca compilou novos elementos e fontes que consolidam a hipótese de se tratar de um filho de judeu arrebatado à família para se pôr a salvo de eventuais perseguições, embora não existam bases documentais que tornem possível confirmá-la. Segundo recentes descobertas arqueológicas, a vila de Montemor o Novo fundou-se no cimo de Montemor, ou Monte Maior, com origem na época de domínio islâmico. Depois da conquista portuguesa, aí se fixou uma numerosa população, tendo foral em 1207. No final da época medieval, o aumento da população obrigou à expansão da vila para o Vale Norte, criando-se uma nova centralidade. Montemor estava situado no cruzamento de importantes vias de comunicação com Lisboa, com Setúbal e outras povoações do litoral português, com Évora e, inclusivamente, com Castela. Desenvolveu-se como um importante polo comercial e ponto de passagem para negociantes, carregadores e viajantes, florescendo várias profissões que tornaram a vila uma das mais importantes do sul do país. Em 1563, o rei Dom Sebastião distinguiu-a como uma vila notável. Foi extramuros que se fundaram o Hospital do Espírito Santo, a Albergaria de Santo André e a Leprosaria de São Lázaro, a Casa da Misericórdia, na Rua dos Carvoeiros, paredes meias com a casa dos pais de João Cidade, na Rua Verde. Quanto à comunidade judaica em Montemor, o que poderemos dizer? É que as primeiras referências datam do século XIV, a propósito da cobrança do serviço real de judeus, a que os hebreus estavam obrigados para receberem a proteção da coroa. Vários documentos dessa centúria mencionam topónimos como o Lagar dos Judeus, o Adro dos Judeus, e no século XV prosseguem referências à judiaria e às atividades a que se dedicavam, às tensões entre os judeus e a comunidade cristã que era maioritária, ao bairro hebraico e à sinagoga. Em 1496, Dom Manuel deu ordem de expulsão aos judeus,
não só por questões religiosas, mas pela forte concorrência que faziam aos comerciantes e artesãos. A partir de então, passa a haver referência a cristãos novos. A hipótese da origem judia de João Cidade é reforçada pelo memorial a favor da gente da nação hebreia do padre e filósofo português António Vieira, da Companhia de Jesus, que defendeu os judeus e a abolição da distinção entre cristãos novos, os judeus convertidos que eram perseguidos pela Inquisição, e os cristãos velhos. Outros autores adiantam a hipótese de João Cidade ter ido para Oropesa porque era a terra de origem dos familiares maternos, que tinham vindo para Portugal no tempo da expulsão dos judeus pelos reis católicos em 1495. Também o cronista Damião de Góis, na crónica de Dom Manuel, relata o terror que existia entre os judeus por medo de serem expulsos, de serem forçados à conversão ou de lhes tirarem os filhos menores de 14 anos, para que os pais os não mandassem às escondidas para fora do reino. Muitos pais preferiram lançar os filhos a poços ou rios e outros foram escondidos por famílias cristãs. Não se conhecem antepassados de João de Deus em Montemor, com o apelido de Cidade. Porém, o nome de Cidade aparece a partir do século XVI, o que sugere que terão sido famílias vindas de fora. E sobre o nome de João de Deus, embora não fosse dos mais vulgares, já era usado em Portugal e em Montemor, o que afasta a ideia de estar relacionado com o culto do santo. Vejamos agora a memória e a presença de João de Deus nos dias de hoje em Portugal. Em 1930, João de Deus tinha sido proclamado patrono das enfermeiras, dos enfermeiros e das suas associações. Aqui em Portugal, o primeiro encontro nacional dos profissionais de enfermagem realizou-se em 1950, em Lisboa, por ocasião do quarto centenário da morte de São João de Deus. Na reunião seguinte, no ano de 1954, em Coimbra, sob o tema A Enfermeira Militante da Saúde, foi proposto e definido o dia 8 de março como o Dia da Enfermagem Portuguesa. Este dia durou até ao ano 2004, passando a ser celebrado depois daí, no dia 12 de maio, o aniversário de Florence Nightingale. O nome de João de Deus é perpetuado na toponímia de várias vilas e cidades em Portugal, e a sua iconografia está presente em monumentos, hospitais militares e civis, universidades, quartéis e espaços religiosos, sob a forma de painéis, em paredes interiores ou no exterior de edifícios, em numerosas obras de azulejos do século XVII até ao século XIX e na heráldica das câmaras municipais. A toponímia existente relacionada com São João de Deus e a respectiva ordem hospitaleira registra 104 topónimos em ruas, bairros, avenidas, praças ou paróquias. O Alentejo tem o maior número de topónimos, mas há também topónimos em Bragança, em Lisboa, em Loures ou em Oeiras. Refiro, por último, as instituições mais significativas da presença de João de Deus e do seu carisma. A estrutura assistencial da província da Ordem Hospitaleira em Portugal tem em funcionamento 10 centros assistenciais. E na Casa de Saúde do Tilhal está instalado o Museu São João de Deus, Psiquiatria e História, que foi inaugurado em 2009. Refiro também o Centro Clínico da Guarda Nacional Republicana, que está instalado no Convento do Hospital São João de Deus, casa-mãe da Ordem Hospitaleira em Portugal, entre 1630 e 1834. E, finalmente, refiro a Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, da Universidade de Évora, que adotou o nome de São João de Deus
também se assumindo como uma herdeira da perspectiva humanista e da preocupação com o próximo, que é o carisma de São João de Deus. Vou, então, concluir dizendo que, por falta de fontes, persistem ainda algumas áreas não esclarecidas sobre a origem familiar de João de Deus e a sua saída de casa. Todavia, os dados mais recentes da investigação histórica permitem tornar provável a versão de que se trata de uma criança de origem judaica que estrategicamente os próprios pais procuraram poupar a eventual perseguição. Mas seja qual for o ano do seu nascimento e as razões da sua saída de casa em menino, o que de João Cidade se pode dizer é que soube prescrutar o seu tempo, um tempo de mudança, de paradigma na forma de pensar, de ser solidário e se desprender da vida para lhe dar o sentido dos tempos futuros que soube adivinhar. Por isso, João de Deus está incluído naqueles para quem ter um destino é não caber no berço onde o corpo nasceu, é transpor as fronteiras uma a uma e morrer sem nenhuma. Este é um extrato de um texto de Miguel Torga, um poeta e escritor maior do século XX, que adotou o seu pseudónimo de Miguel em homenagem aos dois grandes vultos da cultura ibérica, Miguel Cervantes e Miguel de Unamuno. E para o que ao pensamento e aos cuidados da enfermagem interessa, é que Juan de Dios hizo de su vida un proyecto, un camino de hospitalidad misericordiosa. Pero dentro de esa gran propuesta antropológica y bíblica, él sintió llamado a resaltar en su vida la hospitalidad respecto a los más pobres, a los más deteriorados de entre los seres humanos, los enfermos físicos y psíquicos, sin ningún tipo de exclusión o discriminación. Para Juan de Dios, la hospitalidad, así entendida, fue la razón de su vida, conforme nos dice Esquinaldo em 2012. Muito obrigado pela vossa presença e hasta pronto. Nos veremos o próximo dia 11 de maio para trocarmos impressões sobre o que ha dito. Um abraço.